Hoje nós estamos aqui diante de simplesmente o notebook gamer mais forte do Brasil, que é esse monstro gigantesco aqui. Dentro desse notebook nós temos um i9 13900HX, um baita de um processador, mas nós já testamos esse CPU em outros notebooks. O ponto é que nesse cara nós temos a placa de vídeo RTX 4090, meus amigos. A gente nunca tinha testado uma 4090 aqui no canal. A gente até chegou a olhar ali no Strix Scar 18, né? Mas a gente não chegou a testar, mostrar números. Esse notebook, aliás, tá sendo vendido no Brasil já faz um tempinho, né? E a Avel emprestou pra gente poder mostrar pra vocês o quão forte é um Note com uma 4090. Será que esse cara roda tudo possível? E eu vou te falar que pior que ele roda, viu? Claro que pra ele te entregar tudo isso de poder, você tem alguns preços, né? O primeiro preço seria o peso e tamanho, é um notebook gigantesco e trambolhão. E o segundo preço é o dinheiro de fato, né? Pra você ter esse notebook, você desembolsa aí um valor que é equivalente a um carro usado básico. Porque quando tem estoque, ele fica na faixa dos seus 26 a 27 mil reais, mais ou menos. E eu sei, é muita grana. Eu sei que você já tá doido pra comentar alguma coisa do tipo: ah, por esse dinheiro eu montava um PC gamer top e ainda sobra dinheiro pra comprar vários notebooks. Ou senão, ah, com esse dinheiro eu compro um carro, né? Eu sei que vocês vão comentar isso. Então, mas eu acho que o público-alvo desse tipo de notebook, com esse tipo de configuração, é a pessoa que já tem um PC gamer bolado, já tem um carro, já tem uma moto, já tem tudo que ela poderia comprar com 26 mil reais, mas tá faltando o notebook gamer mais forte possível. Ele já tem um PC mais forte, console mais forte e tudo mais, e tá precisando do notebook gamer mais forte, talvez o Avel Storm X, que é o nome desse modelo, que eu acho que até agora não tinha falado ainda, né? Então talvez esse notebook possa suprir essa demanda. Mas enfim, bora lá conhecer esse monstro então. Isso, claro, depois de você deixar o seu gostei, apoiar aqui o nosso trabalho, né? E se inscrever no canal também, porque já já a gente tá batendo os seus 300 mil inscritos, então ajuda a gente a bater essa meta, fechou? Agora, bora lá conhecer esse Avel Storm X com uma RTX 4090. Vamos começar então, pessoal, falando sobre a aparência, design, construção desse Storm X aqui. E eu vou te confessar que nesse ponto, a aparência desse notebook não condiz muito com o que ele te entrega no interior, com o que ele te entrega de hardware, né? Porque apesar desse notebook ser um monstro, ele tem um design padrão Tongfeng, né? Mais minimalista e sóbrio, tampa de metal lisa ali com apenas o logo da Avel no centro. Ele até tem um LED RGB bem discreto na traseira, mas assim, mal dá pra ver. Eu acho que, por exemplo, o design do Storm Go chama muito mais atenção do que o design aqui do Storm X. Mas pra quem curte algo mais minimalista, sóbrio, talvez prefira esse estilo adotado aqui pela Avel. Eu tinha comentado que a tampa dele é de metal, a parte de baixo dele também é de metal, tá? E eu citei que o design desse Note é padrão Tongfeng, né? Algumas pessoas aí devem ter entendido, outras pessoas devem estar se perguntando o que é Tongfeng. A gente já testou vários notebooks aqui no canal que eu falo sempre a mesma coisa, né? Que esse notebook usa chassi Tongfeng, ou esse notebook é Tongfeng e tudo mais. E Tongfeng nada mais é do que uma fabricante chinesa. E os notebooks da Avel, pelo menos a linha gamer, utiliza chassis Tongfeng, ou seja, a estrutura desse notebook, né? O projeto do notebook é da Tongfeng. E aí a Avel, por exemplo, compra o projeto, dá uma mudadinha ali, né? Bota ali alguns componentes dela como memória RAM, SSD e vende aqui no Brasil. Claro, né? Bota também o logo aqui da Avel e vende por aqui. Não é só a Avel que faz isso, a marca Nave faz a mesma coisa, a Super FM também, só que a Avel é a que tem o maior portfólio de notebooks Tongfeng, inclusive é a única que traz um notebook com uma 4090, se não me engano até hoje aqui no Brasil é o único notebook com 4090, inclusive. Vamos supor que você não quer pegar um notebook com projeto Tongfeng por algum motivo aí, talvez por conta do design ser muito sóbrio. Tá, você não tem muita opção porque ele é o único que tem aqui no Brasil atualmente, pelo menos até agora. E pelo fato de ser um notebook remarcado, outras marcas podem também utilizar esse mesmo chassi, passa a impressão dele ser meio genérico, né? Porque ele é muito parecido realmente com outros projetos Tongfeng, por isso que eu falei que o design dele é padrão Tongfeng. Mas isso pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Para quem não quer chamar atenção, vai gostar desse design mais sóbrio. Vale a pena lembrarmos também que estamos em um notebook aqui de 17 polegadas, tá? Esse cara não tem 16 polegadas como o que a gente está acostumado, ou 15 polegadas. A tela é gigantesca, uma tela bem maior do que estamos acostumados. A gente vê notebooks de 17 normalmente lá na faixa dos seus 4 mil reais, né? Que seriam os Nitros com 17 polegadas, que estão sendo extintos, inclusive. Mas lá fora tem tido uma tendência dos notebooks agora aumentarem o tamanho de tela, né? Tem aparecido notebooks de 18 polegadas ali em versões mais parrudas. Esse cara tem 17, apesar de utilizar uma tela proporção
16:10. Eu achei que era 18, mas na especificação técnica de 17 mesmo. Mas eu vou te falar que apesar da tela ser maior, o notebook em si não é tão grande assim, tá? Comparado com o Nave Estelar, que também é Tongfeng e só que é de 17 polegadas, cara, é uma diferença mínima ali na altura, onde realmente muda é no tamanho horizontal, que aí sim, o Storm X puxa mais para as laterais por conta do tamanho da tela. De peso, eu achei ele bem ok também, tá? Pegou 2,7 kg, o que não é muito diferente de notes de 16 polegadas parrudos, né? Por exemplo, a Alienware, que pesa quase 3 kg e tem uma tela menor de 16. Já de espessura, aí não tenho o que defender. Aqui o Storm X é um notebook grossão mesmo, tá? Mede quase 3 centímetros de espessura, o que já passa uma ideia de trambolhão. Eu falei já isso no vídeo que eu lancei do Strix Scar 18, né? E aqui eu volto a repetir. Eu achei que eu iria me incomodar mais com esses notebooks de 17 ou de 18 polegadas, achei que eles seriam muito trambolhões para mim. Mas depois que você vê pessoalmente, eu até que tô começando a criar um pouco de gosto, tô achando interessante porque eles não são tão inviáveis quanto eu imaginava. Ele é pesado, ele é grande, não vai caber em qualquer mochila, não é um notebook para você ficar levando para lá e para cá, usar ele no colo, esse tipo de coisa, é mais notebook de mesa mesmo, mas tem seu público, tá? Eu achei que eles pareceriam mais antiquados. Não é o caso, até que tô gostando. E se você quer uma 4090, você não tem outra opção aqui no Brasil, só tem esse notebook na versão de 17 polegadas, tá? Eu imagino que para poder botar esse hardware dentro dele, esse i9 junto com essa placa de vídeo, seja necessário mais espaço interno mesmo. E aí por conta disso temos apenas no Storm X e não no Storm Go, por exemplo, que é um modelo de 16 da Avel. Voltando aqui para o notebook, eu não preciso nem dizer que ele abre a tampa usando uma mão só, né? Ele é muito grande e pesado para não fazer isso. O palm rest desse Note é de plástico, ao contrário da tampa e da parte de baixo. E isso é bom, tá? Porque vai esquentar menos na carcaça. Eu sou um defensor de palm rest de plástico. Não gosto, quer dizer, eu até gosto de palm rest de metal, mas prefiro que seja plástico porque o metal esquenta muito, esquenta as tuas mãos também. Vou te falar que nesse Storm X gostaria também que a parte de baixo fosse de plástico, para poder utilizar ele no colo, tá? Mas considerando que você vai utilizar ele mais na mesa por conta do tamanho, tudo bem embaixo ser metal, mas pelo menos o palm rest é plástico. Ponto positivo. Ele tem aquele acabamento meio soft touch no plástico, tá? Não chega a ser emborrachado, mas é gostosinho, não é um plástico liso. E eu vou te falar que eu achei a parte interna ali, o palm rest, onde fica o teclado, o touchpad, bem preenchida, tá? Mesmo tendo mais espaço por ser um modelo maior. Em alguns modelos de 17 polegadas, você nota que sobram muitas bordas em cima do teclado, ao redor do teclado e até ao redor do touchpad, por conta da estrutura ser muito grande. Mas aqui não, tudo casou certinho, não sobrou muito espaço. O teclado aqui é full size, tá? Tem um tecladinho numérico, já é a BNT, com aquela pequena observação nos teclados Tongfeng e os teclados da Asus, onde ele não tem um ponto de interrogação do lado do Shift, onde é normal ter, né? O ponto de interrogação nos notebooks Tongfeng e os da Asus, você tem que fazer uma combinação do Ctrl Alt W para ser o ponto de interrogação ou Ctrl Alt Q para ser a barra, por exemplo, né? E também o símbolo do grau é Ctrl Alt E. Serve tanto Ctrl Alt a tecla como também Alt GR a tecla para você fazer essas combinações. Isso não é um ponto exatamente negativo porque alguns notebooks têm abordado esse tipo de padrão por algum motivo. Não sei porquê. É o caso aqui do teclado Tongfeng, 5 minutinhos você já pega o jeito. Só que eu já estava esquecendo de falar da parte principal desse teclado, porque nós não estamos em qualquer teclado aqui no Storm X. Esse tecladinho, vê se vocês conseguem ouvir aí, ó. Não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho dele. Estamos em um teclado mecânico, tá? Esse cara já utiliza aí switches mecânicos embaixo de cada teclinha e utiliza os switches Cherry MX. E aí, no caso, a Avel optou por utilizar switches táteis aqui nas teclas normais, né? Nas teclas das letras e até os números, mas no numpad e na fileira do F1 ao F12 também é um teclado mecânico, mas é um teclado mecânico um pouquinho mais silencioso, é linear, né? Enquanto aqui no meio, ó, é uma tecla já tátil, já faz mais barulho e você sente mais o clique. Para quem joga com esses switches táteis, você consegue ter uma precisão muito boa de quando a tecla é ou não pressionada, para você fazer um strafe ali e ter os movimentos mais precisos, né? O problema é, claro, esse barulho que ele faz. É um teclado muito barulhento, se assemelha a um switch blue de teclado mecânico tradicional. E até onde eu sei, não dá para trocar esses switches posteriormente, tá? Se você não curte teclados mecânicos barulhentos dessa forma, ou se quem mora na tua casa não curte ficar ouvindo isso enquanto você joga, você não vai poder trocar esses switches por mais silenciosos, então saiba disso. Esse teclado também é RGB, não só RGB, como também a iluminação é individual por tecla, tá? Permitindo ali vários efeitos legais e mais complexos do que aqueles teclados que são apenas de 4 zonas. Outra coisa legal aqui no Palm Rest é o touchpad desse teclado, que é gigantesco e bem gostoso. É um touchpad bem premium,
premium, com cliques leves, relativamente silencioso e com deslize bom também por ser fosco. Nesse touchpad você consegue fazer alguns comandos também, como por exemplo, se você tocar 3 vezes na bolinha branca aqui do lado direito, ele bloqueia metade do touchpad, começa a funcionar apenas a outra metade aqui. E se você der 3 cliques no canto esquerdo, né, 1, 2, 3, ele bloqueia o touchpad por completo. Eu só achei estranho o fato de você poder bloquear a metade direita do touchpad, liberando a metade esquerda, e não o contrário, porque normalmente quando eu tô jogando, a minha mão, esse dedão aqui, ele fica encostando na parte esquerda do touchpad. Então eu gostaria de bloquear a metade esquerda do touchpad e liberar a metade direita, e não o contrário, que é o que acontece. Mas enfim, eu também não utilizo muito essa função, é só por curiosidade mesmo. E por último, dá para falar também que temos botões externos aqui no Palm Rest para ligar ou desligar o notebook, como também para alternar os modos de performance dele. E bom, eu já comentei algumas vezes que a tela desse notebook é de 17 polegadas, mas vamos explorar um pouquinho mais sobre esse painel que a Valve botou no Storm X. Primeiro que eu já tinha dito, né? Apesar de ser de 17, ele utiliza a proporção 16:10. E por conta dessa proporção eu jurei que a tela era de 18 polegadas, mas não, tá especificado realmente como 17. O fato de ser 16:10 vai deixar a tela dele mais alta que o normal, tanto que ele tem pouca borda inferior, né? Você nota a diferença de telas 16:9 para 16:10? Pela borda inferior. Se a borda inferior do notebook é aquela grossona, provavelmente a tela desse Note é 16:9 ainda. A maioria dos Notes estão migrando ali para a proporção 16:10, que é a mais moderna. E galera, se você quer uma tela grande em um notebook sem ter que precisar utilizar um monitor externo, eu vou te falar que esses modelos aqui de 17 e 18 polegadas vão te atender muito bem, porque a diferença de tamanho é bem perceptível. Já de qualidade, estamos aqui em um painel bom, mas um painel apenas ok, principalmente considerando a faixa de preço que ele atua, né? Não tem nada de muito especial nessa tela. Ó, ela é Quad HD Plus, então utiliza a resolução 2560 por 1600, chega a 240 Hz de taxa de atualização, o que é legal, cobre 100% das cores sRGB e tem um brilho de apenas 350 nits. O brilho é um pouco baixo pela média, mas legal ser 240 Hz, né? Quad HD é o padrão do mercado também. Acho que poderia ser 4K para poder, né, aproveitar melhor aqui a 4090, mas a maioria dos notes para em Quad HD mesmo. Mas essa tela não tem alguns recursos interessantes que a gente vê em alguns, não vou nem dizer concorrentes, porque custam bem mais baratos, né? Mas nos notebooks mais high-end, você costuma ter tela já com Advanced Optimus e G-Sync, tá? Duas tecnologias interessantes aí. O Advanced Optimus para você ligar a tela direto na placa de vídeo dedicada, de forma automática, eliminando o gargalo da placa de vídeo integrada. E o G-Sync para evitar aquelas imagens cortadas enquanto você está jogando. Aqui nós não temos essas duas tecnologias. Outra coisa que me faz falar que essa tela é apenas ok, não é uma tela, né, sensacional, é o fato dela ser de 350 nits. O próprio irmão mais barato do Storm X, que é o Storm Go, já tem uma tela de 500 nits, né? Então aqui temos menos brilho, talvez seja pelo fato de que é uma tela muito grande e aí é mais difícil você ter mais brilho em uma tela tão grande assim. No geral, é uma tela muito boa e principalmente grande, né? Mas não é nada muito acima da média, tá? Ainda mais considerando o preço que esse notebook custa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as conexões que esse notebook tem, para você utilizar ele num setup, montar transformar esse cara como se fosse um PC, né? Ele tem bastante conectividade, mas é o padrão da linha Tongfeng. Vamos começar aqui, ó, pelo lado direito. Ele vai ter aqui duas portas USBs, tá? Que são 3.2 Gen 1, provavelmente. E eu digo provavelmente por quê? Porque esse notebook tem 3 USBs, sendo que duas são 3.2 Gen 1 e uma é 3.2 Gen 2. Só que não está impresso, não dá para saber aqui olhando para as portas. Eu imagino que as duas da direita sejam 3.2 Gen 1 e a que está na esquerda seja a 3.2 Gen 2, tá? Voltando aqui no lado direito, temos também uma entrada para cartão SD, para quem é fotógrafo, videomaker como eu, essa entrada é muito útil. Já no lado esquerdo, nós temos a trava Kensington, que é só para loja, não importa, que é o buraquinho ali. Temos uma USB 3.2, que eu imagino que seja a 3.2 Gen 2, que trafega até 10 gigabits por segundo, as outras eram apenas 5 gigabits por segundo. E temos duas entradas P2. Uma delas é específica para microfones apenas. Já a outra entrada P2 é a P2 Combo, onde você pode botar um headset com um microfone e fone juntos, tá? Isso é um ponto curioso dos notebooks Tongfeng, alguns deles são assim, que você tem duas entradas P2, uma só para o microfone, né? Então, se você utiliza algum microfone externo além do teu headset, você pode botar aqui na entradinha só para ele. E esse notebook, apesar dele não ter aqui a bundinha, né? Não ter aquela parte traseira que os notebooks gamers têm tido ultimamente,
ele tem sim conexões traseiras, sendo a primeira conexão a mais diferente de todas, né, um dos diferenciais desse notebook, que é a entrada para as mangueiras de water cooler. E sim, um dos diferenciais desse Note é que ele é compatível com aquele sistema de water cooler da Avel, onde você consegue resfriar o notebook utilizando o líquido ali, né, utilizando ali uma água destilada que passa por dentro aqui dos componentes do notebook. Claro, ele tem uma estrutura só para isso, e aí você vai conseguir refrigerar um pouco melhor esse cara, mas já já a gente vai falar sobre essa solução do water cooler. Saiba que essas duas bolotinhas aqui são as entradas pro sistema de water cooler. Temos aqui também uma USB-C Thunderbolt 4, compatível com saída de vídeo DisplayPort para você conectar algum monitor externo. Inclusive tá ligado direto na placa de vídeo dedicada, mas essa USB-C não é compatível com carregamento PD. Pelo menos não com os carregadores que nós testamos por aqui. Tem também uma HDMI 2.1, entrada para cabo de rede RJ45 e a entrada para fonte. Fonte essa que é de 280 watts apenas. O que é curioso, já que alguns notebooks que a gente testa aqui, sei lá, com 4070, que teoricamente são inferiores, né? Já vem com fontes de 300 a 330 watts. Então sim, essa fonte que o Avel Storm X utiliza, ela tem uma capacidade um pouco menor comparada com o hardware que ele entrega, né? Mas vou te falar que nos testes do VAP, o notebook não chegou a descarregar enquanto você jogava. Talvez eu tenha notado uma certa limitação pelo fato dele ser de 280, mas a gente fala mais sobre isso quando a gente chegar na parte de performance, tá? O ponto é que a fonte é essa aqui, mediana. É grande, pra falar a verdade, né? Ela não é muito pequena não, ela é meio que grossa. É que depois que a gente testou a fonte do Alienware, que parecia um gerador da carvão, qualquer fonte parece pequena. Enfim, sobre a conectividade desse notebook, é apenas ok, eu diria, tá? Legal, ele tem a possibilidade de você poder utilizar um water cooler, mas de resto ele tá bem dentro da média dos notebooks acima de 10 mil reais, ou podemos falar até que tá abaixo, né? Já que a USB-C dele não suporta carregamento e é apenas uma USB-C. Alguns notebooks já oferecem pelo menos duas USB-Cs para você poder conectar teus hubs, teu setup ali. Agora, um ponto onde os notebooks da Avel, os notebooks Tongfeng no geral, né, costumam decepcionar é no quesito autonomia de bateria. O Storm X vem equipado aqui com uma bateria de apenas 60 watts-hora, o que já é pequeno por si só. Ainda somando com o consumo exagerado desse 93900HX, aí ele não vai durar nada, né? Tanto que no nosso teste ele durou apenas 161 minutos, o que são apenas 2 horas e 41 minutos fora da tomada. É o segundo pior Note no quesito autonomia que nós já testamos por aqui. Isso, claro, no nosso teste de bateria, que é basicamente o notebook no modo de economia, o brilho da tela controlado, né? A gente deixa ali, nivela todos no mesmo brilho, limitado a 60 Hz, ao invés de utilizar aqui os 240, e rodando um vídeo no YouTube. Então, assim, é um cenário bem específico, mas é que a gente testa todos os notebooks da mesma forma para poder comparar. Na prática mesmo, cara, costuma durar metade do que a gente testa aqui. Então, se durou 2 horas e 40 minutos, com você vai durar tipo 1 hora e 20. Provavelmente, o que é bem pouco. Então sim, é um notebook dependente de tomadas, tá? Você mal vai usar ele fora da energia. Vou te dizer que talvez até seja condizente com a proposta dele, né? Ser um notebook meio gigantão de mesa. Já de som integrado aqui, eu vou te falar que o som dele é um pouco diferente do que a gente está acostumado com notebooks Tongfeng. É um som bem alto, o volume dele é bem alto, né? E ele tem graves mais fortes também, você sente mais os graves. A qualidade é boa, vou te dizer que é acima da média, mas não é um som premium ou um som muito, né, diferenciado como aqueles que tem assinatura Harman Kardon, né, Dolby Atmos. Não chega a esse nível, mas é um bom som. Agora, uma coisa que me ganha quando tem aqui nos notebooks é a parte do webcam. Não exatamente o webcam, mas sim uma coisinha que está do lado da webcam, que se eu bloquear aqui, ó, vocês vão ver, não sei se nessa câmera pega. Mas vocês estão vendo que está piscando vermelho do lado aqui da câmera? Isso é o sensor infravermelho para reconhecimento facial. Tanto que se eu vier aqui, ó, botar meu rosto, ele está me reconhecendo. Não vou digitar nada, ele já logou no Windows sem eu precisar digitar senha. Ele pode logar nas minhas contas, né? Sem eu precisar ficar digitando ali, porque ele faz tudo por reconhecimento facial, o que é um recurso bem legal, um recurso bem premium, que inclusive não está disponível em qualquer notebook. Por exemplo, a gente testou o Strix Scar 18, testou não, né? A gente conheceu o Strix Scar 18 recentemente, que era o modelo top da ASUS lá fora, e ele não tinha esse tipo de recurso, não tinha nem leitor para digital. Então é legal que a Avel trouxe o reconhecimento facial para o Storm X, até porque o Storm Go tem, né? O A65, se não me engano, tem também. Então, no notebook top de linha deles, tem que ter. Já a webcam em si, ela é Full HD, 30 fps, tá? Com uma qualidade mais ou menos. Ok, você vê um pouquinho de granulado, né? Mas é uma qualidade boa para você participar em calls, não é nada muito diferenciado não. O que eu gostei mesmo foi o sensor infravermelho e vocês estão me ouvindo através do microfone integrado já
desse notebook. E bom, estamos chegando então aqui na parte principal desse vídeo, que é para falar sobre o hardware, né, a performance que esse notebook tem, porque é onde ele vai brilhar. Mas antes disso, é bom avisar que se você se interessar em comprar esse Note, ele tá fora de estoque nesse momento, né? Se você entrar lá, pelo menos até o momento de gravação desse vídeo, ele deu uma sumidinha. Mas se por acaso ele voltar, principalmente se ele voltar ali em alguma promoção, estiver rolando cupom de desconto, cashback, a gente vai avisar no nosso site benchpromos.com, tá? Se você ainda não conhece nosso site, a gente posta lá promoções de notebooks, se tá rolando cupom de desconto, cashback, até promoções de periféricos para você incrementar o teu setup. A gente fica caçando promoção e postando lá todos os dias, tanto nos sites como também nos nossos grupos de promoções, tá? Então, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha nos links aqui na descrição, tanto para conhecer o nosso site, que tá muito legal, como também os grupos, né, que aí você pode acompanhar pelo seu próprio smartphone. Apesar de que o site também funciona no smartphone se você quiser. Mas enfim, links aqui na descrição, vão lá dar uma olhada para ficar sabendo quando que esse Storm X volta ou para acompanhar promoções de outros notebooks também. Voltando aqui pro review, bora então começar a explorar a parte de hardware desse notebook, a parte interna, né? E vamos começar falando sobre memória RAM e SSD. Aqui é um ponto onde você pode configurar no site da Dell como que você vai querer o Note, tá? Se você vai querer ele com 16 GB, 32 ou 64. No caso desse modelo que nós recebemos aqui, veio com 32 GB, sendo dois pentes de 16 GB cada da Adata. Inclusive, esses pentes já estão rodando a uma frequência bem alta, tá? 5.600 MHz. Mas só um aviso aqui, porque no site da Dell diz que as memórias seriam de 4.800 MHz. Então, eu não sei se eles estão mandando realmente memória 5600 ou se essa unidade que eles enviaram pra gente está equipada com memórias 5600, tá? Porque no site diz que seriam memórias de 4800 que viriam. Enfim, se você for comprar esse Note, eu recomendaria você já pegar ele com pelo menos 32 GB, né? Você tá levando um i9 com uma 4090, não faz muito sentido você querer economizar na memória RAM. Leva pelo menos 32, que é o ideal hoje em dia, e se tiver dinheiro, já bota 64 para pegar um conjunto todo top de linha. Até porque se você vai comprar esse notebook, provavelmente dinheiro não é o problema para você. E de SSD, você também pode configurar no site, pode escolher tanto o tamanho como também a velocidade do SSD. No nosso caso, veio com o da Adata de 1TB Gen 4, com velocidades boas. E claro que tem um slot secundário que você também pode configurar no site para já vir preenchido, ou se não, você pode fazer o upgrade posteriormente. E por último, vale a pena comentar que o sistema de arrefecimento aqui interno parece bem robusto, tá? Apesar de ainda utilizar pasta térmica ao invés de metal líquido, tem ali bastante heat pipes, inclusive você consegue notar que tem um heat pipe dedicado apenas para o sistema de water cooler. Vai passar água por dentro disso quando você utilizar aquele Ice Mod que eu tinha comentado. Beleza, bora agora falar do segundo item mais importante desse Note, que é o processador i9 13900HX. Nós já testamos esse mesmo processador em alguns notebooks aqui, como por exemplo, Navi Supernova e também Alienware M16R1, e esse 9 é muito forte. Ele tem ali 24 núcleos, 32 threads, é no Brasil o segundo processador mais forte que nós já testamos por aqui, né? Mais forte que ele, só o Strix G16, que tem lá o i9 13980HX. E sim, esse i9 no Storm X tá bem forte, mas não tão forte quanto o do Alienware M16R1, tá? Aqui no benchmark do Cinebench, enquanto o Storm X pega quase 26 mil pontos, o Alienware pega quase 28 mil pontos, né? Então são 2 mil pontos a mais pro Alienware, e o motivo disso é porque o i9 do Storm X está consumindo um pouco menos do que lá no Alienware. A média de consumo aqui no Storm fica nos seus 101 watts durante o benchmark, já no Alienware a média é de 131 watts. E aí eu me pergunto se esse consumo a menos no processador não tem alguma relação com a fonte menor, né? O Alienware tem uma fonte 330 watts para uma 4070 junto com aquele i9. Aqui nós temos uma fonte menor de 280 watts para um i9 com uma 4090, né? Então talvez tenha faltado um pouco de energia, ou foi escolha de tuning ali mesmo da Tongfeng / Avel. No single core aqui também mandamos bem, pontuação altíssima, ainda abaixo do i9 do Alienware, né? Mas ainda assim muito forte. E a mesma coisa do benchmark no CPU Profile, ótima pontuação novamente, absurdo de forte, mas abaixo do Alienware. E vamos ser bem sinceros, né, pessoal? O Alienware ficou na frente nos benchmarks, mas a diferença não foi tão grande assim. Na prática, ambos possuem um i9 extremamente forte ali, ficando acima de qualquer i7 do mercado brasileiro atualmente. Tá, mas só tem um motivo para você comprar esse notebook. Todos os outros motivos que eu falei são irrelevantes perto desse motivo que eu vou falar agora, que é a placa de vídeo.
Você quer comprar esse cara porque ele tem a RTX 4090. Essa placa de vídeo utiliza o mesmo chip da 4080 de PC, mas claro que com algumas limitações, principalmente na parte de consumo, né? Porque no caso aqui ela chega a 175 watts no total. E ela tem simplesmente 16 GB de VRAM, o que é o máximo possível aqui para chips de notebooks. O problema, pessoal, é que a gente nunca testou um notebook aqui no canal com uma 4090. A gente nem sequer testou algum notebook aqui no canal nacional com uma 4080, né? A gente até testou uns 4080 importados, mas não entrou para nossa tabela comparativa porque eles não vendem aqui no Brasil. Então a gente vai ter que comparar esse Storm X com notebooks 4060 e 4070, que foram os modelos que nós testamos, só que a diferença entre eles é gigantesca. Vamos começar com os benchmarks sintéticos, tá? Ó, aqui no Blender, cara, é covardia comparar essa 4090 com qualquer outra placa de vídeo que já passou por aqui. Ela faz parecer que a 4060 é de entrada, inclusive consegue pegar mais do que o dobro de performance de uma 4070 nesse benchmark. Isso se repetiu no benchmark do Port Royal, pegou quase o dobro de performance se comparado com uma 4070, né? Ou até comparado com a 3070 Ti, e a mesma coisa no Time Spy, ele desnivelou demais a tabela ali. Esse resultado aí gigantesco vai fazer os outros parecerem bem mais fracos do que eles realmente são. E esses benchmarks que eu mostrei, Blender, Time Spy, Port Royal, são testes, né, que geram pontuações, mas para você ter uma noção se o notebook é bom para renderização, para modelagem 3D, para aplicações mais profissionais, né? Então esses benchmarks é para você ter uma referência de qual notebook é melhor para aplicações que exijam a placa de vídeo. E assim, não tem nenhum melhor do que esse cara. Você pode comprar 2 notebooks com uma 4070, mandar os dois renderizarem o mesmo projeto, se isso for possível. Não vai ser melhor do que esse Storm X com uma 4090. Ele vai ser mais rápido. Tá, beleza. Falando de tarefas profissionais, essa 4090 foi um absurdo, né? Nunca vi nada igual. Mas e em jogos? Porque em jogos muda um pouco o cenário, né? Você usa muita placa de vídeo, mas ao mesmo tempo você consome um pouquinho de processador também, né? Os jogos têm a limitação ali da engine, otimização, tudo isso aí. Esse notebook conseguiu mandar bem nos jogos também? Além dos benchmarks sintéticos? Ó, só antes é importante avisar que nós testamos tudo aqui no modo turbo para termos o máximo de performance, tá? E também com o Mux Switch ligado, tá? Que é uma função onde você conecta a tela do notebook direto na placa de vídeo dedicada, evitando o gargalo da placa de vídeo integrada. Aí eu sei, você vai perguntar, pô, mas você não falou que ele não tem Advanced Optimus e tal? O Advanced Optimus faz essa conexão da tela direto na placa de vídeo dedicada, depois volta para a placa de vídeo integrada, tudo de forma automática, sem você ter que configurar nada. O Mux Switch também consegue ligar a tela do notebook direto na dedicada, diminuindo o gargalo, aliás, tirando o gargalo, né, da placa de vídeo integrada, mas você tem que fazer isso manualmente toda vez. Você tem que entrar no software, ativar ou desativar o Mux Switch e reiniciar o notebook toda vez que você quiser fazer alguma alteração. Então o Mux Switch é como se fosse uma alternativa ao Advanced Optimus, tá? Eu prefiro muito mais o Advanced Optimus, é um recurso muito mais útil. Mas aqui, pelo menos, tem o Mux Switch. Enfim, no modo turbo com o Mux Switch, vamos começar aqui no Red Dead Redemption 2, tá? E, cara, o Storm X pegou simplesmente 152 FPS em Quad HD e ali no alto, né, que é o preset que a gente configura. Cara, essa performance é uma superioridade absurda se comparada com as 4070 ou 4060 que a gente costuma testar. Inclusive, entre a 4070 e essa 4090, tem só 4080 no meio. Ou seja, você vê que a distância entre elas está bem discrepante. A gente chegou a testar umas 4080 gringas ali e o Legion Pro 7 importado, né, de um inscrito nosso, pegou 133 FPS para vocês terem uma noção de qual seria a diferença. Ou seja, essa 4090 é braba mesmo. Nossa Assassin's Creed Valhalla no alto e em Quad HD, ela pega 157 FPS, enquanto a 4070 mal chega nos seus 90 FPS. Ou no Fórmula 1 2023, a maioria dos notes, até a 4070 mesmo, sofre para manter seus 60 frames por segundo no Ultra e em Quad HD. Já a 4090 chega a quase 100 FPS aqui. E por último, no Forza Horizon 5, a 4090 sem usar o Frame Generation já fica na frente da 4070 usando o Frame Generation. Fica bem na frente, para ser sincero. Usando o Frame Generation na 4090, então, aí ela fica inalcançável ali em cima. Resumindo, essa 4090 é simplesmente um absurdo de forte. Eu nunca vi nada tão forte assim em notebooks, né, que tenha passado pela nossa bateria de testes. É difícil até de comparar com os modelos que nós temos aqui. Para ser mais justo, a gente precisava comparar essa 4090 contra os notebooks com 4080 aqui no Brasil, mas a gente não chegou a testar nenhum deles aqui no canal ainda. Quem sabe no futuro, em breve. Só que eu sei, esses jogos que a gente mostrou aí são jogos relativamente leves, principalmente leves, né, considerando que estamos numa 4090.
mas também testamos alguns jogos pesados. Pegamos os mais pesados para ver se esse notebook rodaria tanto em Quad HD como também em 4K, porque essa placa de vídeo aguenta um 4K também. Começando pelo Cyberpunk 2077, porque eu sei que vocês querem ver se ele consegue aguentar o overdrive do Cyberpunk, que é a qualidade gráfica onde ele ativa o Ray Tracing, que não é o Ray Tracing, né? É o Path Tracing, que é o jeito mais pesado ali de calcular os traçados de raios. E sim, ele roda até que tranquilamente na resolução Quad HD, que é a resolução da tela desse notebook, né? Ele consegue manter 80 FPS numa boa aqui. E pessoal, o Cyberpunk no modo Overdrive é um dos jogos mais pesados atualmente. Se ele tá rodando isso, provavelmente vai rodar tudo. Claro que para poder rodar, a gente botou aqui no Overdrive, mas com DLSS qualidade e Frame Generation, tá? Senão, não seria possível. A questão é, e em 4K? Porque talvez você queira plugar esse notebook em uma TV gigantesca ali, uma TV OLED de repente, né? Que já tem uma resolução 4K. Será que ele tanca um Cyberpunk Overdrive em 4K? E ó, sim, a 4090 tancou aqui o Cyberpunk 2077 em 4K no modo Overdrive, usando o DLSS no modo desempenho, que é o recomendado para 4K, e também o Frame Generation. Só que ele tancou bem no limite dos seus 60 frames por segundo, tá? Inclusive sofrendo um pouco de input lag, por conta do jogo estar rodando nativamente, sem o Frame Generation, né? Nos seus 40 FPS mais ou menos. Mas dá para jogar. Principalmente se você tiver num controle, você não vai sentir tanto assim o input lag. Só para vocês terem uma noção, Cyberpunk no Overdrive, os notebooks não costumam aguentar nem em Full HD. Aqui nós estamos tancando até em 4K, para vocês terem uma noção da performance desse cara. Outro jogo que veio pesado foi o Alan Wake 2, e mesmo colocando no preset mais alto do jogo, que seria o alto com Ray Tracing alto, só que usando DLSS qualidade e Frame Generation, ele rodou acima dos seus 110 FPS em Quad HD. Em 4K, a gente só teve que botar o DLSS no desempenho, né? Aí ele manteve 80 FPS de média perfeitamente jogável. Um jogo que eu achei que seria mais pesado, mas aqui vimos que ele roda até que de boa, talvez por estarmos numa 4090, né? Foi o The Witcher 3. Mesmo com preset máximo, que é o Ray Tracing Ultra, em Quad HD ele mantém seus 100 frames por segundo, usando DLSS qualidade e Frame Generation. Em 4K, baixa para os seus 70 FPS, e usando novamente o DLSS desempenho ao invés do qualidade, né? Mas enfim, mesmo em 4K, ainda tá sobrando um pouco de performance. E por último, testamos aqui o The Last of Us, que não tem o Frame Generation, pelo menos não até a data de gravação desse vídeo, porque parece que vai sair o FSR 3 para ele em breve. Mas enquanto não sai, aqui em Quad HD, no Ultra, usando DLSS qualidade, são mais de 100 FPS para conta. Em 4K, usando DLSS desempenho, mais ou menos seus 80 FPS também. Ou seja, não teve nenhum jogo que efetivamente não rodou nesse Storm X em qualidades altas, seja em Quad HD ou até mesmo em 4K. O que vai acontecer é que muitas vezes você vai ter que utilizar o DLSS, né? Em Quad HD você vai utilizar o DLSS qualidade e em 4K o recomendado é utilizar o DLSS desempenho. E eu nem preciso citar aqui que esse notebook obviamente vai rodar muito bem em jogos competitivos, né? Um CS2, por exemplo, ali. Em Quad HD, nem baixamos para Full HD aqui no caso, né? Mas em Quad HD, um CS2, por exemplo, no baixo, é papo de quase 300 frames por segundo. E o Warzone 3, mesmo nas qualidades mais altas, ele pegou 206 FPS. Agora, um ponto onde eu achei que esse notebook aqui se sairia melhor foi no quesito temperaturas. Isso porque ele tem 17 polegadas, então teoricamente tem muito mais espaço interno para arrefecimento, mas mesmo assim, nos jogos, o processador fica nos seus 90 graus, inclusive sofrendo throttling, com os clocks variando bastante ali. Se o sistema de arrefecimento aqui fosse melhor, é bem capaz de que ele entregaria um pouquinho mais de performance no CPU em si. A placa de vídeo tá ok, 80 graus não é nada de muito exemplar, mas tá longe de ser ruim. Isso falando, claro, de temperaturas no chip, tá? Falando de temperaturas aqui na estrutura, ele fica morno, como qualquer notebook gamer, mas não fica insuportável em nenhuma parte. Na parte estrutural, ele é bem de boa. Onde ele esquenta bastante é aqui atrás, tá? Porque é de metal, mas de novo, é um notebook muito grande para você utilizar no colo, então provavelmente ele vai ficar na tua mesa, então não é um problema. Já sobre barulho, ele é bem silencioso, tá? Mesmo no modo turbo, ele pega 53 decibéis de ruído, sendo que a média dos notebooks aqui no canal são 55 decibéis mais ou menos. Tem notebook chegando a 70 decibéis, para você ter uma noção. Então o Storm X já é bem silencioso. Mas dá para deixar esse notebook ainda mais silencioso se você quiser. Isso porque esse Note tem compatibilidade com aquela solução de water cooling da Dell, o que é muito interessante e permite que você consiga ajudar a refrigeração do Note
Note com arrefecimento líquido. Daí você compra esse Ice Mod por fora, que custa uns R$1.000 a mais, e é basicamente uma bomba para ficar circulando água destilada, né? Que não conduz eletricidade, mas conduz água dentro daquele heat pipe que eu mostrei na parte interna do Note, refrigerando ainda mais o conjunto aqui de processador e placa de vídeo. O bom é que na hora de montar é bem fácil, os cabos ali são magnéticos, então eles meio que se encaixam automaticamente. E eu expliquei melhor como é que funciona essa solução lá no vídeo de unboxing do StormX, tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhada por lá, porque aqui eu vou resumir, já que esse vídeo tá ficando muito longo, então eu vou resumir no seguinte: não vale a pena utilizar o Water Cooler aqui no StormX. Nós fizemos alguns testes de performance e, cara, o Water Cooler traz no máximo uns 5% de melhoria, às vezes nem isso. Tanto em testes sintéticos como também nos jogos, tá? A diferença na prática mesmo é irrelevante, você mal vai ver esses FPS a mais. O que muda de fato aqui é a temperatura, tá? Eu disse temperatura entre aspas, porque na placa de vídeo você até vai notar uma queda no número, ele fica abaixo dos seus 70 graus depois que você começa a utilizar o Ice Mod, mas o processador vai continuar batendo 90 graus. O que muda é que ele vai conseguir atingir clocks mais altos, enquanto antes sofria bastante throttling. E você nota também uma diferença de barulho, já que usando o Ice Mod o notebook fica extremamente silencioso, batendo 50 decibéis só de ruído. Ele já era silencioso, com Ice Mod fica ainda mais. Mas sendo bem sincero, você vai pagar R$1.000 a mais, tá certo que dinheiro não é problema para quem compra esse tipo de notebook aqui, mas você tem que ter ali uma bomba, conectar o cabo, né? Tipo, não é um acessório muito prático para você só ter um barulho um pouquinho a menos, uma temperatura um pouquinho melhor na placa de vídeo, um pouquinho mais de clock no processador, na prática mesmo, né? Tipo, de performance você não ganha basicamente nada. Então, sendo bem sincero, não acho que vale a pena investir no sistema de water cooler. É uma coisa legal para entusiastas, para conhecer, mas, bom, não fez muita diferença pra gente. Pessoal, esse review ficou longo, hein? Muito obrigado a vocês que ficaram até esse momento, mas é que esse notebook merece, né? É o primeiro notebook com uma 4090 aqui no canal, merece uma atenção especial. E sim, galera, ele custa muito dinheiro? Muito. Isso não tem o que discutir. Mas você vê esse dinheiro sendo convertido em FPS na tela, pelo menos, tá? Ele é realmente muito mais forte do que tudo que nós já testamos por aqui. Claro que, se você tá pensando em comprar esse Note, é bom você levar em consideração que, por R$26.000, você monta um PC com essas mesmas configurações, gastando bem menos e provavelmente ainda sobra dinheiro para você comprar notebooks intermediários para completar ali, né? Você poder utilizar em momentos que você não tiver na sua casa. Mas é aquela história, se você já tem um PC bolado, um PC forte, né? E está querendo um notebook no mesmo nível, pode valer a pena comprar ele, até porque ele é uma das únicas opções, se não a única, sendo vendida aqui no Brasil atualmente. E ó, o notebook desligou antes de terminar o review. Eu comecei com ele com a bateria em 100%, tá? Mas como eu deixei o brilho no máximo e tal, a bateria já foi embora. Tô gravando há 55 minutos. Então, sim, a bateria dele dura bem pouco mesmo. O único problema é que se você quiser comprar esse notebook, ele tá sem estoque no momento. Aí, para você poder acompanhar quando que ele volta, é só você ficar de olho no nosso site benchpromos.com, não só para acompanhar quando esse notebook voltar em estoque, como também acompanhar próximas promoções, lançamentos. Estamos em épocas agora de lançamento de novos modelos, né? Então dá uma olhadinha lá no nosso site, também nos nossos grupos de promoções. Vou deixar os links todos aqui na descrição. E comenta aí o que vocês acharam desse Avel StormX. Curtiram? Não curtiram? De fato é a máquina mais forte que nós já testamos aqui no canal até o momento. Mas é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado, Avel, novamente por ter cedido essa máquina para a gente poder fazer o review. Muito obrigado a vocês que ficaram até o final do vídeo. E se ficaram até aqui, não se esquecem, já vai deixando aí o seu gostei. Se inscreve no canal se você curtiu esse tipo de conteúdo, porque a gente posta aqui unboxings, reviews e fazemos lives de notebooks todas as semanas. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo então. Até mais. Valeu!